Fala galera da Caldeiraria e Tubulação, vamos lá para mais uma aula de tubulação aqui. Uma questão que eu elaborei sobre teste para caldeireiros. Eu fiz um compilado aí de alguns testes, joguei aqui nessa questão, dei uma dificultadazinha, né, claro, para não ficar muito sem graça aí. E teve gente aí que teve muita dúvida nessa questão aqui, e eu vou estar demonstrando aqui como resolver essa questão, galera. Tem várias formas de resolver, vou demonstrar aqui uma delas, é claro. Então, galera, primeiramente aqui, vamos observar que temos uma abertura de solda aqui, né? Como eu já deixei identificado aqui, 5 milímetros de abertura de solda. Então, obviamente, galera, essa curva ela teve que se afastar um pouco. Então, obviamente aqui o ângulo a altura que está aqui, né? Relevante à curva, não quer dizer o ângulo que ela está, porque eu tenho aqui, né, na minha apostila um exemplo aqui, ó, deslocamento em S tendo apenas uma altura, mas vocês podem perceber que aqui as curvas estão de encontro uma com a outra, beleza? O que acontece? Se eu simular nesse cálculo aqui que as curvas, esse cálculo aqui, ó, que eu estou utilizando aqui, ó, achar o grau da curva, se eu simular esse cálculo aqui baseando nessas informações, o cálculo vai me dar uma curva baseando nessa altura, com detalhe de que essa abertura não existiria, beleza? Mas como existe, a gente elaborando esse cálculo, vamos ter uma aproximação. Essa é a forma mais rápida que eu acho de resolver essa questão. Vamos ter uma aproximação ali do ângulo, beleza? E o que a gente faz após isso? Após achar essa aproximação, vamos fazer alguns testes para ver se as informações fornecidas vão bater com as informações obtidas, beleza? Então, galera, vamos lá para resolver essa questão aqui agora. Vamos utilizar a fórmula aqui da apostila para a gente encontrar aproximadamente o ângulo da curva, né? Lá na apostila diz que temos que colocar shift cosseno, abre parênteses duas vezes, o raio da curva 304,8 menos, abre parênteses, né? Deixa eu verificar se é menos mesmo, menos, abre parênteses, a altura 182,08 dividido por 2, fecha parêntese, duas vezes, dividido pelo raio, né? Então aqui me deu um ângulo da curva de 45,46. O que vamos fazer agora é fazer uns testes, né, baseando na seguinte teoria. Se essa curva for de 45,46, eu vou ter um avanço aqui, outro avanço aqui, mais uma abertura de 5 milímetros, certo? Se eu tenho aqui esses dois avanços e uma abertura de 5 milímetros, eu posso fazer a soma desses avanços, né, e retratar aqui como se fosse uma hipotenusa. Com o ângulo da curva que eu tenho aqui, que eu encontrei, eu posso ver se dá 182,08. Se não dá, é que a curva não é essa. Vamos tentar criar uma fórmula aqui, né? A fórmula para a gente achar a hipotenusa, no caso seria aqui 304, vamos tentar aqui ao vivo, né? 304,8, que seria o raio, vezes a tangente do ângulo da curva, 45,46 dividido por 2, fecha parênteses duas vezes. Aqui eu tenho o valor de um avanço, se a curva for de 45,46. Mas eu tenho dois avanços, então vamos voltar aqui, abre parênteses, vezes 2. Então já multipliquei aqui dois avanços, né? Então aqui, ó, vezes 2, vou fechar o parênteses aqui. Então eu tenho um valor de dois avanços, mas espera aí, eu tenho dois avanços e eu tenho também um nipplezinho aqui de abertura. Então eu tenho que somar esse nipplezinho aqui mais 5. Então vamos colocar aqui, ó, mais 5. Fecha parênteses para a gente estar dividindo as fórmulas, beleza? Fecha parênteses, dá um igual 260,37. Então eu tenho 260,37 como se fosse aqui toda essa hipotenusa, beleza? Concordam comigo?
260,37 seria toda essa hipotenusa. Um avanço da curva de 45,46, outro avanço da suposta curva de 45,46 e mais uma abertura. E aqui eu tenho um ângulo de 45,46, é claro, se minha curva for desse ângulo, né? Se eu tenho essa hipotenusa e esse ângulo, eu posso pegar toda essa hipotenusa aqui. Eu tenho hipotenusa, quero achar o cateto oposto, então eu vou multiplicar pelo seno do ângulo da curva, 45,46. Fecho aqui, vamos dar um igual 185,58. Então, galera, nesse caso aí, tá dizendo que a minha altura em relação à curva de 45,46 me daria uma altura de 185,58. Então a curva é menos, galera. Então vamos alterar aqui, ó, de 45,46, vamos colocar ponto 20 para ver se vai dar certo. Alterei aqui 45,20, dou igual 183,60. Então tá chegando perto, né, galera? Vamos ver se seria 45. Vamos apagar esse 20 aqui. Vamos deixar somente o 45 para ver, né? Deixa eu ver se falta apagar mais algum. Não. Dou igual 182,08. Então, com a minha curva de 45, eu consegui obter aqui a minha altura que está na questão. Ou seja, eu somei o avanço das duas curvas, coloquei na fórmula, né? Mais essa abertura, ele me deu a hipotenusa, e com essa hipotenusa e o ângulo que eu utilizei para achar o avanço, né, que 45, eu consegui encontrar o ângulo da curva, beleza? Então, se minha curva é de 45 graus, eu já vou ter aqui a informação dos meus avanços, né? Vou calcular os avanços aqui, 304,8 vezes a tangente de 45, porque eu já descobri qual é o ângulo da curva, né? Então aqui eu tenho tenho que dividir por 2, dividido por 2, 126,25. Então aqui eu já tenho a medida dos avanços, né? Eu acabei de descobrir qual é o ângulo da curva. Então 126,25, 126,25, e minha hipotenusa aqui, né, vai ser 2 vezes 126,25 mais 5 milímetros de abertura. Mas a informação que precisamos encontrar aqui é mais importante essa distância aqui de centro a centro, porque automaticamente vai ser a mesma altura, porque são curvas de 45 milímetros, beleza? Então vamos fazer o desconto aqui para encontrar a medida de L. Temos aqui informação de 941,5, que seria do centro da curva de 45 até o centro da curva de 90. Então temos 941,05 menos, eu vou tirar um avanço da curva de 25, um avanço da curva de 90 e vou tirar duas aberturas de 5 milímetros. Então vou tirar a curva de 90, 304,8 mais 126,25, que seria o avanço da curva de 45, né? E vou tirar duas aberturas, que daria 10 milímetros. Deixa eu ver aqui, mais 10 milímetros. Então aqui deu 500 milímetros de tubo, né? Vamos verificar aqui. Então temos aqui 500 milímetros de tubo. Agora vamos achar a medida M, que é o tubo menor. Nessa medida M temos a medida de centro aqui em cima, no centro das duas curvas de 90, né? Porém queremos encontrar o valor desse niple aqui menor, né? Se pegarmos toda essa distância de 1765 e tirar aqui os 941, né? Então nossa medida passou a ser daqui para cá. Então daqui para cá eu vou tirar essa distância de 182,08, vou tirar um avanço aqui de 126, vou tirar uma abertura
duas aberturas e o raio da curva. É muita coisa para tá tirando, né? Mas vai dar certo. Então vamos pegar 1764,21 menos, abre parênteses, vamos tirar os 941,05, vamos tirar também 182,08, mais vamos tirar agora um avanço 126,25, mais duas aberturas, mais 10 milímetros, e mais o raio da curva de 90 aqui, ó. Beleza? Eu tirei de toda essa medida aqui, eu tirei essa medida aqui de 941, tirei aqui os 182, né, que é a distância centro a centro, tirei um avanço, tirei as duas aberturas. Agora eu vou tirar o raio da curva. Aqui eu não precisei tirar a abertura, porque já me deu aqui a distância centro a centro aqui, já fazendo parte das aberturas, né? Então, mais 10 mais o raio da curva, 304,8, fecha parênteses, dou um igual aqui. Então, me deu uma medida de 200 milímetros. Vamos verificar aqui se deu 200 milímetros aqui. Então, achamos os dois tubos, né? Aprendemos aqui uma técnica para encontrar o ângulo da curva também. Uma dica valiosa aí, só não vai aprender quem não quer, beleza, galera? Só você voltar o vídeo aí, está dando uma estudada, que é muito importante a gente estudar esse tipo de cálculo de tubulação, para a gente estar preparado aí na hora que receber um isométrico aí faltando informações, que nem sempre podemos contar com a boa vontade aí dos projetistas de tubulação, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, já se inscreva no canal para estar recebendo aí toda semana vídeos de dicas e aulas sobre tubulação e caldeiraria. Valeu pela sua atenção até aqui, até a próxima.